Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nessa casa, de participarmos desses estudos, para que tenhamos a lucidez necessária para, enquanto estamos a caminho aqui na Terra, buscarmos o nosso aperfeiçoamento. E temos nas mãos, só temos a agradecer a Deus, essa alavanca fantástica que é a doutrina espírita. Que possamos aproveitar bastante esses momentos em que vamos estar juntos. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, falando sobre o amor. Hoje eu tive que selecionar uma das nossas conversas aqui, um dos nossos estudos aqui, porque o nosso irmão Sandro que faria a palestra hoje, mas ele teve um probleminha e de saúde e não pôde vir aqui, né? E aí ele me ligou, me mandou mensagem dizendo que infelizmente ele não podia comparecer. Então cá estamos nós e eu resolvi selecionar esse tema aí, porque nas nossas 3 últimas conversas aqui aos domingos, terça-feira a gente está sempre junto aqui, mas aos domingos, tivemos 2 palestras sobre relacionamento, a parte 1 e a parte 2, e depois tivemos aquela mais pesadinha, né? Aquela que cai assim como uma pedra em cima da gente, que é a questão da obsessão. Então, resolvemos trazer esse tema, porque isso aqui é o que resolve as outras 3. Porque o amor vai garantir um ótimo relacionamento para todas as pessoas, né? Seja qual for o relacionamento, e evitar, com certeza, uma influenciação inferior que vai nos levar a subir aquela escadinha lá e quem sabe aonde que a gente vai parar, né? Porque o amor, segundo Pedro, ele cobre a multidão de pecados. Eu, como já falei uma vez aqui, eu levei muito tempo mesmo para entender essa frase. Eu não conseguia aceitar isso. Mas na hora da crucificação de Jesus, até muita gente pensa que essa frase é de Paulo de Tarso, mas não, é de Pedro. Na hora que ele estava sendo crucificado, Pedro falou isso, que o amor, quando ele pediu, né, clemência por todos aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, Pedro falou que o amor cobre a multidão de pecados. E eu achava isso um absurdo. Porque eu pensava assim, engraçado, né? Quer dizer que, já que eu amo, passei a amar, os meus pecados vão ficar esquecidos? Que agora eu sou uma nova pessoa, né? Encontrei Jesus, fiz não sei o quê. Então, os meus pecados vão ser cobertos. A multidão de pecados que eu carrego vão ser cobertos. Não é isso. Eu achava que era. Mas isso me incomodava, e quando eu ouvia, quando eu às vezes lia, eu falava assim, não, eu não estou entendendo, evidentemente, que o problema é meu. Não é nada com a citação, o problema é com quem está ouvindo. E aí eu pude entender, um dia fazendo um estudo, caiu como uma bênção na minha vida a compreensão desse, o amor cobre a multidão de pecados. Quando você ama, não é para quem é o pecador, para quem tem a multidão de pecados que essa frase é não. É para quem ama, a multidão de pecados do outro não será tão vista como a gente vê quando a gente não ama. Então Jesus não nos via, ele não via o nosso pecado como ele não vê o nosso pecado. Deus não vê as nossas imperfeições, os nossos pecados, da forma como a gente vê o pecado do nosso semelhante. A gente só não vê o nosso, mas vê do outro. Então, quando a gente ama, esse amor
faz com que a gente compreenda a imperfeição do outro. Faz com que a gente compreenda por que ele cometeu aquele pecado. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Então, ele é muito maior que o pecado, muito acima. Aí eu pude entender bem isso aí. Por isso é que eu digo que o amor é capaz de garantir excelentes relacionamentos e evitar influenciações inferiores que vão nos fazer subir aquela escadinha. Então, tivemos 3 aí, agora nós vamos para o antídoto, né? Total, aquilo que realmente é o remédio. Quando chegou um jovem para um sábio perguntar para ele se ele podia resumir a Bíblia para ele. Ele falou assim, eu quero ler, mas eu quero saber o que tem lá, porque eu não estou querendo perder meu tempo, não. Aí o sábio falou para ele, fica em pé, num pezinho só que eu resumo para você, antes que você canse, antes que você tenha necessidade de botar o pé no chão para descansar. Aí ele se colocou na posição que o sábio pediu, e o sábio virou para ele e falou assim, ama. Ele ficou esperando, ele, e aí, né? Ama, meu filho, é isso aí. Mas como assim? Tudo que está lá, tudo que você estuda, tudo que você aprende aí, tudo que nos ensinam a respeito, né, do amor de Deus, está lá, tudo é para ensinar isso aí, para ensinar você a amar. Então, tudo que está lá é para te ensinar a amar. Então, ama. Se você conseguir isso, não precisa nem mais ler aquilo lá. Então, a gente sabe que esse é o caminho. Né? Esse realmente é o caminho. Tanto que Jesus veio e resumiu os 10 mandamentos, que eu já falei que é muito para decorar. 10 é muito. Não dá. Eu vou esquecer. 10 mandamentos, Deus me livre, eu decoro uma música de 50 estrofes, mas 10 mandamentos, não dá não. Então, Jesus, conhecendo a nossa natureza humana, resolveu resumir para 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resumindo, amor. Né? Então, está aí. É toda a lei e os profetas. Amor, amar. É o verbo do momento. É aquilo que está faltando no momento. A gente está passando um momento na Terra que está dando medo, né? Os nossos dias, a gente ainda consegue, graças a Deus, se surpreender e se indignar com as coisas. Porque o dia que isso não acontecer, é porque a gente não está mais nem se incomodando com as coisas, né? O dia que a gente não se indignar e não se surpreender com as coisas que está vendo, então é melhor a gente reavaliar os nossos princípios, porque pode ser que a gente não esteja, ou seja conivente, ou não esteja se importando mais com as coisas, né? É o que parece. Então, a gente está num momento difícil e isso aí é o que vai ser para nós aquela barreira contra o caos que essa terra está passando e que a situação está nos mostrando. Infelizmente, a gente ainda não sabe sentir o amor ideal, mas ele existe, como a gente vai ver, em tudo. Então, vamos lá para a gente não passar do horário, que eu tenho alcançado um pouquinho. A Bel tem trabalho comigo, né? Porque ele tem que cortar. Então, olha só. Em julho de 1992, uma publicação intitulada Bilhetes Mensais, de origem católica, apresentou pela palavra do padre Rock Schneider uma reflexão que começou da seguinte forma. Na cidade de Roma, anos atrás, aconteceu um importante congresso de medicina. Anos atrás, são muitos, tá? Só um parêntese. Importante congresso de medicina, atraindo centenas de especialistas do ramo provenientes do mundo inteiro, incluindo psicólogos, psicanalistas, psiquiatras de renome e prestígio internacional. Por vários dias, aqueles mestres de medicina e saúde
debruçaram-se por vários dias, debruçaram-se sobre o corpo e a psique da sociedade moderna, na tentativa de radiografar o século XX. Por isso que eu disse, muitos anos, em suas enfermidades mais graves. No final do memorável encontro, a grande surpresa, quando todos aguardavam que o veredito se indicaria problemas cardíacos, AIDS, câncer e depressão como as maiores preocupações da medicina e saúde mental atuais, o diagnóstico apontou para outra e surpreendente direção. Uma frase lacônica, incisiva e dramática foi assinada por aquele elenco de especialistas. Para sobreviver, o mundo de hoje precisa reaprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. Para os dias de hoje, mas isso, eles estavam analisando lá para o século XX. Então, não tem outro caminho, não. Jesus veio mostrar isso. Ele veio ensinar isso e veio com toda mestria fazer, né, esse relato tão simples. Tanto que Jesus trouxe os planos de Deus, o segundo plano de Deus para nós, o amor. O primeiro foi Moisés, com os 10 mandamentos, dizendo que não fazer. Veio todo no imperativo negativo. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Todo, né, com imperativo negativo. Jesus veio trazer o segundo plano no imperativo afirmativo. Bem resumido, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Então, ele é o amor, o segundo plano de Deus para nós, né? E não é novidade isso, mas a gente ainda está um pouquinho longe de entender esse amor que Jesus ensinou, né? O amor, isso tudo que eu vou ler aqui, tiver entre aspas aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma página linda, muito bonita, sobre o amor. Tem outra que é o dever, que eu já falei aqui, que gosto muito e já li algumas partes, e essa está lá, sobre o amor, nesse capítulo aqui, 11, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. Eu sempre falo, eu sempre cito essa frase. Eu coloquei aqui o número 8, porque é nesse item 8 que ela se encontra, mas a gente vai falar sobre tudo ali sobre o amor que Jesus nos ensinou e que está lá no Evangelho. Então, olha só, o amor resume toda a doutrina de Jesus, resume tudo. Então, toda a boa nova, toda a mensagem, todo o Evangelho, o resumo é isso, amor. Então, ele resume tudo. Por que isso? Por que ele resume? Por isso aqui, porque ele é o sentimento por excelência, quer dizer, ele vai aumentando, ele vai progredindo. Por quê? Mas não é o mesmo? Não, o amor existe em tudo, mas em variáveis graus de evolução, de compreensão, né, de entendimento lá. Então, olha só, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos, né, todos, porque está no plural. E os sentimentos, todos eles, são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, desde o início, você já sente amor por algo. Mas à medida que você vai conhecendo, que você vai evoluindo, você vai aumentando essa capacidade de amar. Mas ele existe desde sempre, né? Ele é um sentimento por excelência. É o amor incondicional, aqui, incondicional, aquele que a gente não impõe nada para amar, o mais perfeito construtor da felicidade interior,
na paz da consciência que se afeiçoa ao bem. Muito lindo, né? Muito lindo. O amor está presente em todos os reinos da natureza, em todos eles. Entre os astros é o amor equilíbrio. No mineral, o amor atração. No vegetal, amor cooperação. No animal, amor solidariedade. E no hominal, amor perfeito. Então, é da nossa responsabilidade construir esse amor perfeito. Qual é ele? É o amor incondicional. É aquele que não impõe nada. Eu amo e pronto. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, não importa que a pessoa tenha pecados, que a pessoa seja isso, que seja aquilo, porque é assim que Deus nos ama. Porque se não fosse isso, como Deus amaria o seu filho que só destrói, só explora, só mata, só faz mal? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Aquele que sente amor entende o nível evolutivo de cada um. Então, isso aí é ponto e ponto. Não tem nem o que questionar a respeito disso. Então, é o amor incondicional que faz que a gente tenha ótimos relacionamentos em todas as áreas e escape à influenciação espiritual inferior. Porque a influenciação espiritual a gente não tem como frear, porque somos espíritos mergulhados num oceano de fluido cósmico, que é o condutor dos pensamentos. Mas a má influência, a influência ruim, aí sim a gente controla, porque a gente controla com o nosso pensamento. Não deixamos que os nossos pensamentos criem imagens ruins na organização do perispírito para serem vistos. Mas para isso eu não posso pensar mal. Eu tenho sempre que pensar muito bem. Pensar coisas muito boas. Aqui nós temos, a demonstração do amor de um cavalo pelo seu dono. Ele foi ao velório e ele ficou lá e de repente foi lindo isso, quem estava vendo, né? Ele estava sozinho, ele estava paradinho, ele foi se aproximando do caixão e chegou e deitou em cima do caixão. Quer dizer, a gente vê essa manifestação de um amor de um cavalo, né? Gente, nós estamos, o animal está para nós como nós estamos para Deus. Olha a diferença, olha a distância. Não é? Então, como a gente não tem capacidade para amar se um animal tem? Tem gente que fala, eu não tenho capacidade para isso ainda não. Como assim? Isso não existe. Não é? Nós somos espíritos. O animal, ele tem alma, mas ele não é um espírito ainda. Ele está ainda no reino da inteligência inferior. Então, olha o amor desse cavalo pelo seu dono. Ele sabia que o seu dono estava ali, ele só não entendia o que é morte. Mas ele foi quietinho lá, chegou lá, ele deitou a cabeça em cima do caixão. Aqui também tem uma outra demonstração de um cachorro que não queria de jeito nenhum abandonar o túmulo da dona. Eles tentavam tirar, ele chorava mais alto, ele chorava. Ainda falam que bicho não chora, ele chorava, escorria a lágrima do bicho. E ele grudado na lápide da dona. Não queria sair dali de jeito nenhum. E ele amava todos da casa quando eu li essa história. A coisa mais linda. Então a gente vê como eu não sou capaz de amar. Não pode ser, não é dessa forma. No seu ponto de partida, está lá no Evangelho, nessa página, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Aqui é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente conhece, põe em prática tudo, nós vamos aprimorando a nossa capacidade de amar. Nas relações humanas, é o amor o mais eficaz dissolvente da incompreensão e do ódio. A lei do amor substitui a personalidade
pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O amor é de essência divina. Está lá nessa página sobre o amor. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos, olha aqui, pronome indefinido, todos possuem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós temos. Foi Deus que nos deu isso. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Em quê? Nesse poder de amar. Não é na aparência, né? Deus não é material. Então, quando diz o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é nisso. É nessa essência do bem, nesse poder sem limites de amar, de raciocinar, de produzir. Então, desde o mais elevado até o mais humilde, tá vendo? O mais elevado até o mais humilde, todos possuem no fundo do coração a centelha desse amor, desse fogo sagrado. O homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Então, não tem, todos nós amamos. O homem mais abjeto tem algo que ele ama. Eu me lembro, vocês devem ter acompanhado isso, quando aquele rapaz estava sendo perseguido pela polícia. Eu não sei se era em Minas ou Mato Grosso, acho que era em Mato Grosso, e lá era aquele rapaz que foi morto, né? Eu ainda falei, esse menino, a hora que eles pegaram, que ele matou vários fazendeiros, ele matou pessoas, ele entrava na casa, matava. A ex-mulher dele, que ela não estava mais com ele, mas ela sabia onde ele estava, mas ela não deu o endereço. Ela sabia que ele tinha matado, que eles estavam perguntando, a polícia perguntava, a senhora sabe o que ele está fazendo? A senhora tem que nos ajudar a encontrá-lo. Ela falou que não sabia onde ele estava. Ele falou assim, a senhora deve saber, e a senhora não pode ser conivente com essas mortes, porque a senhora sabe o que ele está fazendo. Ela falou, não, mas eu não sei onde ele está. Depois ela até falou que sabia, mas por que ela não falou? Porque ele tinha uma filha, a menininha de 2 anos. E ele era louco por aquela menina, ele amava aquela menina. E ela a ele. Então a gente fica imaginando, como que não ama? Não importa, gente, pode ser, está aqui, ó, isso está lá no Evangelho. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou objeto qualquer uma afeição viva e ardente. Então, todos nós somos capazes de amar? Sim. Devemos amar todos os seres, mas temos que estar atentos para não cairmos na misantropia. É muito perigoso isso. Eu, às vezes, brinco falando que eu sofro um pouco disso aí quando eu vejo essas atrocidades todas, que eu não quero ampliar meu ciclo de amizade. A gente fica com medo, né? Nós estamos vivendo num ambiente de muito medo. Porque aquele vizinho que mora perto da sua casa, com quem você convive, que nunca podia imaginar, que são relatos que as pessoas dão quando acontece isso, ele é capaz de sair e matar a família toda? Né? Aquele que você vê que as pessoas não entendem. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento de muita insegurança emocional. Né? Você não sabe. Aquela pessoa, por exemplo, esse rapaz que matou essa menininha, essa Bárbara, agora que foi a última o último crime com criança, agora acho que ela tinha 10 anos, ele era conhecido da família, inclusive ele fez um serviço lá para a família. E ele pegou a menina que ia à padaria, violentou a menina e matou. Quer dizer, ele era conhecido ali. Então, a pessoa vive num ambiente, a gente sabe que nada disso é por acaso, nós temos as nossas cargas aí da lei de causa e efeito. Mas não importa, não é esse o caso. A gente está vivendo um momento difícil, que os pais estão fazendo isso com os filhos, né? Estão matando os filhos. Então, há um momento de muita insegurança ali. As pessoas, fulano é capaz de fazer isso?
A gente é capaz? Talvez sim, não sabemos. Nós somos espíritos inferiores. Depende do momento, depende da abertura que a gente der para uma influenciação ruim, né? Como a gente já viu. Então, é muito perigoso, né? Porque o momento que a gente está vivendo exige de nós uma vigilância constante, um sentimento bom, um amor no coração, senão a gente entra para esse caos aí, né? Então, devemos amar todos os seres, mas temos que estar atentos para não criarmos a misantropia. A misantropia é o horror de gente, né? Não querer conviver com gente. Uma vez que não podemos resistir à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Uma menina me perguntou aqui semana passada se era pecado amar tanto assim os animais, né? Porque ela deve ter lido que lá eles falam que muitas pessoas assim oferecem um amor tão grande a um animal e não conseguem amar uma pessoa. Ela deve ter lido isso, está lá, e eles pedem que a gente tenha cuidado com isso. Então, nós devemos amar todos os seres, mas temos que ter cuidado, né? Estarmos atentos para não cairmos na misantropia, que é aquela pessoa que prefere viver só no meio dos animais e não quer conviver com as pessoas, com seus semelhantes. Isso aí é uma característica aí do misantropo, aquele que não quer mais saber de gente, né? Então, eles pedem, nessa página do amor, que a gente tenha cuidado com isso, que o amor é um sentimento divino. A gente tem que sentir por todas as coisas, né, por todos, mas ter muito cuidado com isso. Se era pecado gostar tanto dos animais, por que muitas pessoas acabam preferindo conviver com os animais? Porque animal não reclama, animal não fala. Tem até aquela piadinha, deixa o cachorro dentro da mala de um carro 2 horas e deixa a sua mulher numa mala do outro carro lá 2 horas. Quando você abrir, o cachorro vai te abraçar, te lamber e ela, se puder, vai te matar, vai voar no seu pescoço. Então, realmente, as pessoas, elas não são guiadas por instintos mais. O animal é, mas a pessoa não. Ela raciocina, ela pensa de maneira sem limite. O animal pensa para poder preservar a sua vida, mas as pessoas não. Então, claro, conviver com as pessoas não é fácil. Viver é muito fácil, conviver é que é difícil. Porque as pessoas nos contrariam, as pessoas reclamam e nós também causamos contrariedade. Então, torna o relacionamento com as pessoas mais difícil do que com os animais, evidentemente. Agora, vamos combinar que sem o semelhante a gente não ia saber nem falar, né? Porque aquele menino que foi deixado na floresta, ele só latia e ficava uivando também, né? Então é aquela questão, nós precisamos do semelhante. Nós precisamos de oferecer e receber, né, coisas do nosso semelhante. Sem ele a gente não vive, a gente não ia saber nem falar, porque é ouvindo o nosso semelhante falar que a gente aprende a falar. Embora a gente tenha um órgão fonador perfeito, mas se você não ouvir ninguém falar, você não fala. Tanto que o surdo, nem todo surdo é mudo, mas ele não fala. Ele tem tudo direitinho, mas ele nunca ouviu ninguém falar, ele não sabe falar. E quando ele começa a fazer exercícios, ele não fala muito bem. Ele tem dificuldade de emitir os fonemas. Ele não consegue uma prosódia perfeita de uma palavra, porque ele nunca ouviu aquela palavra. Então, nós precisamos do nosso semelhante. Nós precisamos dos outros. Desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, que quem vai nos levar para o túmulo são os outros. Porque a gente não vai com as nossas perninhas, não. Porque o corpo está morto. Então, a gente precisa das pessoas. A gente tem que procurar compreender isso para poder aprender a conviver e respeitar e amar, né, o semelhante. Os efeitos do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Por isso que eu falei, o amor garante sucesso nos relacionamentos e impede as obsessões, né? Então, isso aí, ó. O efeito dele é o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena, porque quem ama não faz mal a ninguém. Quem ama não vai fazer mal a ninguém. Então,
garante o aperfeiçoamento da raça humana. Porque não vai fazer nenhum mal, cada vez mais vai evoluir. O alvo a ser conquistado é o amor incondicional. Esse a gente ainda não tem. E o pior é que a gente ensina isso para a criança. A mãe comete esse erro por amor, querendo o melhor para ele. Mas quem nunca virou para uma criança, para o filho, ou para alguém que está sob a sua responsabilidade, falou assim, se você comer todo esse papazinho aí, a mamãe vai gostar de você. Olha o que a gente está fazendo. A gente está condicionando o nosso amor à criança a comida no prato. Ele tem que comer para ele ser amado. Olha o que... A gente não tem noção que faz isso, mas faz. Faz por amor. Quem está fazendo isso não está nem pensando que está prejudicando, que está ensinando algo errado à criança, mas está ensinando. Né? Se você for bonzinho na escola, mamãe gosta de você, mas se vier queixa da professora, nós vamos conversar. Gente, claro que nós vamos conversar. Se vier queixa da escola, nós vamos conversar. Mas, pelo amor de Deus, não bota o amor nisso, não. Não condiciona o amor pelo seu filho a um bom comportamento na escola, não. Aliás, o amor não pode ser condicionado a nada, gente. Nada. A gente ama e pronto, independentemente de como aquela pessoa seja, aquela criança seja. Nós podemos ter problemas para amar por conta de choques fluídicos. Somos espíritos que já tivemos inúmeras reencarnações, convivências, relacionamentos de passado, e hoje nós nos juntamos aí num palco familiar para fazer o resgate pela lei de causa e efeito. Então, é óbvio que a gente tem dificuldade para amar determinadas pessoas. Não tenhamos dúvidas, isso faz parte. A gente ainda está na ordem terceira dos espíritos inferiores. Né? A gente ainda está nessa ordem. Então, é lógico que a gente ainda tem dificuldade. Mas, no Evangelho, recomenda-se amar o inimigo. E se o inimigo é o irmão consanguíneo, a gente tem que aprender a amá-lo. Se é a mãe ou o pai, é o filho, a gente tem que aprender a amar. E como? Se houver choque fluídico, vai fazer o quê? Olha, amar os inimigos, como os espíritos nos pedem, é não querer mal para eles. Já começou a facilitar, tá vendo? Ninguém está falando que tem que sentir pelo amigo, né? Ou melhor, perdão, pelo inimigo, mesmo amor, mesma qualidade de amor que você tem pelo seu amigo, não. Porque ele te trai, ele não é de confiança. Então, você tem sempre que estar assim na espreita. Agora, não querer mal, desejar um bem para ele, fazer o que tiver ao seu alcance para ajudá-lo e não opor nenhuma condição de reconciliação. Isso aí dificulta às vezes um pouquinho, mas amar o inimigo assim até que dá para fazer, né? Por que a gente tem que querer mal para os outros, mesmo que a gente não goste da pessoa, que ele tenha nos feito alguma coisa? A gente não tem que querer mal para ninguém, desejar mal para ninguém. Quando a gente deseja mal para alguém, nós estamos nos envenenando também. A gente está se poluindo também. Para que fazer isso? Não tem necessidade de desejar mal para ninguém. Seja ele inimigo, não queira, não goste de você, não importa. A única forma de você bloquear um pensamento ruim dele para você é você mandando amor para ele. No sentido assim, quero que tudo dê certo. Não é porque a gente não quer receber nada ruim, não. É porque a gente tem que desejar realmente o bem para os outros, independentemente do que eles sintam por nós, né? Então, o alvo a ser conquistado é o amor incondicional. Aquele que existe apenas devido ao que somos. Não ao que temos, ao que somos. E não por conta do que fazemos ou deixamos de fazer, ou do que temos, porque esse é amor de peixe. É engraçadinha essa história? Amor de peixe. Foi contada por um rabino. Olha só, que bonitinha essa história. Quem nunca falou assim, adoro peixe? Eu
Não falo que eu nem gosto tanto, né? Mas se gostasse, né? Então, olha só. Um rabino perguntou ao jovem que se deliciava com um prato de peixe: por que está comendo este peixe? Porque eu amo peixe. Ah, você ama peixe. E por isso tirou da água, matou-o e o ferveu. Não me diga que ama o peixe. Você ama a si mesmo. E porque o peixe é gostoso, na sua opinião, você o tirou da água, matou-o e o ferveu. Muito do que chamam de amor é amor de peixe. Essa história caiu como uma luva quando eu estava preparando essa palestra há um tempo atrás, que eu não fiz ela hoje, eu só selecionei. E achei interessantíssimo que a gente tem mania. Ah, eu amo peixe. Não, você não ama peixe, você matou o pobrezinho, ferveu lá e comeu. Como é que você ama o bicho? Quem ama o bicho não come o peixe. Você come o seu bichinho de estimação? Você tem lá o seu cachorrinho que você ama, você vai matar o bichinho e comer? Não, porque você ama o bicho. Então você não vai fazer isso. Mas a gente ama peixe. Você não matou, mas você perdeu e comeu. Alguém já matou para você. Gente, isso é só uma historinha, porque nós sabemos que a nossa constituição no planeta, a nossa constituição física, ainda exige proteína animal. Nem todo mundo vive só com proteína vegetal, não. Ah, vive. Bom, um ou outro, sim, mas, gente, cada um é um. Eu tive uma amiga que, se ela não voltasse a comer proteína animal, ela ia morrer. Ela precisou ficar internada no hospital. E ela repudiava, mas ela quase foi. Ela quase morreu por causa disso, porque ela, o organismo, não estava conseguindo resolver o problema. Nós estamos num plano inferior, ainda submetidos à cadeia alimentar. Então, infelizmente, ainda temos que, muitas vezes, fazer a nossa nutrição através, né, dos nossos irmãozinhos inferiores aí. Mas tudo isso faz parte. O que não pode ter é a crueldade que a gente vê acontecer no reino animal para a alimentação. Isso não precisa, né? Mas ainda somos espíritos inferiores e temos uma constituição física que exige isso. Só um parênteses para a gente não cair por causa do peixe, né? Senão daqui a pouco, não, ela falou que não pode comer peixe. Pode comer peixe. Quem gosta e se dá bem com peixe, pode comer o peixe. Só não precisa falar que gosta do peixe. Eu gosto da carne, do peixe, gostosinho. Pois é. Dr. Abraham Tversky, um rabino e psiquiatra, diz que amor é uma palavra que, na nossa cultura, quase perdeu o seu sentido. Eu acho até que perdeu. É uma minoria, porque banalizou de uma tal maneira que eu te amo, tá aí, né, na boca de quem nem nunca pensou o que é isso, né? O que é amor. Então, realmente, banalizou mesmo. A maior parte do amor que experimentamos é extremamente condicional. Somos amados pelo que fazemos pelos outros, pelo dinheiro que temos, por sermos engraçados e inteligentes, pela maneira como tratamos nossos filhos e cuidamos da casa, e assim por diante. Né? Infelizmente é isso. Infelizmente a gente ainda vive numa sociedade em que quem tem, quem pode, tem um número maior de amigos, né? Quer saber quem é seu amigo de verdade? Duas formas. Você vai fazer. Vai dar uma festa gigante, vai convidar todo mundo. Vai todo mundo. Aquela festa maravilhosa que você convidou todos os seus amigos. Passado um tempo, fique doente. Para você ver quem vai aparecer lá na sua casa. Faz o comunicado que você está doente. Cada um vai ter uma desculpa. Ou alguns não, né? Bom, mas aí você vai ver quem é seu amigo de verdade. Infelizmente, a gente ainda está numa sociedade assim. Só depende da gente querer sair dela, tá? Porque nós não estamos aqui por desejo de Deus, né? Deus criou os espíritos simples e ignorantes e deu a ele a oportunidade de operar a sua evolução.
Então, há necessidade de desenvolver o mal? Não. Tem uma pergunta assim no Livro dos Espíritos. Os espíritos precisam passar pela experiência do mal? Pela feira do mal? Ele disse, não. Pela da ignorância, sim. Pela do mal, não. Porque o mal só existe porque a gente o desenvolve em si. Pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, né, está resolvida essa questão também. Temos dificuldade de amar as pessoas como são, com suas qualidades e defeitos. Infelizmente, sim, porque a gente fala assim, eu não posso amar fulano, olha o que fulano faz. Mas o seu amor não tem que estar atrelado ao que fulano está fazendo ou deixando de fazer. Você tem que amar e ponto. O amor de verdade é assim. Frequentemente, nos vemos decepcionados e achamos razões para não amar os outros. Só podemos encontrar paz e felicidade no amor quando abrimos mão das condições que colocamos no ato de amar os outros. E, geralmente, impomos condições mais duras àqueles que mais amamos. Né? Infelizmente, ainda estamos nessa faixa vibratória aí. Mas estamos aqui buscando conhecimento para poder modificar isso, né? O amor verdadeiro não envolve cobranças, imposições, possessividade, condições, autoritarismo, personalismo e nem egoísmo. E como isso aqui, tudo isso aqui ainda faz parte da nossa natureza de espírito inferior, é aquela briga constante, né? É uma briga constante, nossa, conosco. É o tempo todo a gente brigando. Tem hora que dá vontade de dar uns tapinhas lá no espelho, assim. Quando a gente olha para o espelho e começa a brigar com a pessoa que está ali, a gente quer dar uns tapinhas na cara dessa pessoa. Porque a gente está vendo a besteira que ela está fazendo. Ela que está fazendo, quem está lá dentro do espelho. Não eu. Não sou eu que estou lá. É só uma imagem que eu estou refletindo. Então, a gente ainda tem a cara de pau, né? De achar que somos o rei da cocada preta. E a gente, né, tem que reconhecer que não é bem assim. Amor verdadeiro envolve respeito, cuidado, atenção, limites, liberdade, lealdade, honestidade. Então, ó, isso aqui é uma tarefa e tanto, hein? Respeitar, cuidar, dar atenção, limitar, dar liberdade. Gente, como que a gente se apodera das pessoas, né? Quer impor limites às pessoas. Isso aí a gente... é porque eu amo. Então ama, meu filho, respeita. Né? Não é dessa maneira, mas infelizmente é assim que a gente ainda é. Lealdade passa longe às vezes, né? Mesmo da pessoa que você mais ama. Então a gente vai vendo que a gente está longe disso aí. Quando a gente fala assim, eu amo, amigo, reflete isso aí, tá? Eu amo. Então, vê se você está respeitando, está cuidando, está dando atenção, está impondo os limites necessários, está dando liberdade, se você é leal, se você é honesto e outras coisas mais. Aí, quando chega ali pelo meio, a pessoa diz, não, eu gosto. Já mudou, já saiu do verbo amar para o verbo gostar. Já desceu um pouquinho. Pelo menos está sendo sincero. Nossas lições de amor se manifestam das mais diversas formas e partem de todos os tipos de pessoas e situações. Não importa quem somos, o que fizemos, quanto ganhamos, quem conhecemos, todos podemos amar e ser amados. Temos todos a capacidade de estar presentes, de abrir o coração ao amor que nos cerca e de retribuí-lo. Todos nós temos capacidade para isso. É só a gente querer. Porque essa capacidade é nossa, está em cada um de nós. Existe dentro de cada um de nós um potencial para a bondade, para dar sem pedir retorno, para ouvir sem julgar, para amar incondicionalmente. Esse potencial é a nossa meta,
é para alcançá-lo que estamos todos aqui. A gente não tem ainda, porque a gente pertence a essa ordem, né, de espírito inferior, mas a gente precisa acreditar que a gente tem essa capacidade. Se a gente não conseguiu ainda, vai conseguir. Vai conseguir. E às vezes, quando acontece numa determinada situação, de você olhar aquilo ali, aquela situação da pessoa, e você sentir, não pena, pena é um sentimento muito inferior, você sentir compaixão. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas você se comoveu de uma tal maneira com aquilo ali, que você olha aquela pessoa, sente uma compaixão, e você pensa assim, olha, eu faria tudo que eu pudesse para melhorar essa situação dessa pessoa, tudo. Então, nesse momento, você está amando essa pessoa de uma forma incondicional. Você não sabe nem quem ela é, né? Então, olha como a gente tem essa capacidade. Aí você vai para casa, aquilo fica na sua cabeça, você fica com aquela imagem, aí você começa a pedir, orar por aquela pessoa, né? E quem sabe alguém vai botar você no caminho dela, porque esse é o objetivo, você tem um anjo da guarda para te guiar, né? Então, por quê? Porque você foi tocado por esse amor incondicional. Então, quem nunca sentiu isso, eu garanto que cada um aqui já teve um evento assim, um momento desse. Não estou falando daquelas pessoas que você ama, que estão ao seu redor, não. De quem você nunca viu. Até numa notícia de uma televisão, né, de um noticiário, quando você se comove, você sente uma compaixão tão grande, ali você vê a capacidade que você tem de amar incondicionalmente. Porque você nem conhece essa pessoa, você não sabe quais são as condições que ela tem ali para impor seu amor. Não, você não pensa nisso. Você quer ajudar, você quer tirar aquele sofrimento daquela pessoa. E cada um de nós não percebeu, pode não ter percebido, mas já passou por essa experiência, já sentiu isso. E é uma coisa que nos bota tão bem nesse momento, ao mesmo tempo que você sente compaixão, mas você sente a tristeza daquela pessoa. Esse é o processo da empatia. Isso é amar incondicionalmente. Então, a gente pensa que não é capaz, mas a gente é muito mais capaz do que imagina. A gente não tem ideia de como a gente é capaz disso. Não acrediteis, está lá no Evangelho, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir. E o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vosso coração, tá vendo? Estão lá, estão em cada um de nós. Estão latentes ali, apenas esperando algo para desabrochar. Né? E quando, às vezes, a gente entra num trabalho voluntário e começa a sentir isso, você não quer nem parar mais de fazer, porque isso causa muito bem. Isso nos faz muito bem. Então, você passa a entender a sua capacidade de amar o outro que você nem imaginava que tinha. Esse filme, quem não viu, deveria ver. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi. É lindo demais. Tempo de Despertar. É com Robin Williams. É uma clínica de pessoas que depois ele descobre que todas aquelas, entre tantos que estavam lá, 14 ou 15 pessoas ali, estavam em estado catatônico. E depois ele pesquisou, todos eles, quando eram crianças, tiveram encefalite letárgica, tiveram a doença do sono, mas juntou com a encefalite. E mais tarde essas pessoas ficaram catatônicas. Então, elas estão numa clínica, elas não reagem, né? Elas estão enrijecidas, algumas. É como aquele encarceramento, né? Dentro do próprio, a alma dentro do próprio corpo encarcerada, sem poder se movimentar.
É muito triste uma situação dessa. Esse filme é belíssimo, então ele personifica ali, né? Ele vai fazer o trabalho do personagem. É um livro, mas esse livro foi escrito por um neurologista, escritor, que usava as suas histórias, as histórias dos pacientes, e ele escrevia livros ali, contando essas histórias e as situações. Esse Tempo de Despertar é um dos mais importantes dele. Então, isso aqui é no final do filme, esse personagem, que era esse médico, que o Robin Williams deu vida, né? Ele fala isso aí. Por quê? Ele arrumou, o tema do filme assim, essas pessoas tomaram uma medicação, melhoraram por algum tempo, mas depois elas voltaram ao mesmo estado que elas estavam antes. Então, ele põe assim: o verão foi extraordinário. Foi uma estação de inocência e de renascimento e um milagre para 15 pacientes e para nós que cuidamos deles. Mas agora temos que nos ajustar à realidade dos milagres. Podemos nos esconder atrás da ciência e dizer que o remédio falhou e que a doença tinha voltado, ou que os doentes não conseguiram superar terem perdido anos de sua vida. Mas a realidade é que não sabemos o que deu errado ou o que deu certo. O que sabemos é que, com o fechar da janela química, outro despertar aconteceu. O de que o espírito humano é mais forte do que qualquer droga. E com isso é que precisa ser, e que isso é que precisa ser alimentado com amor, trabalho, distração, amizade e família. Isso é o que importa. Isso é o que havíamos esquecido. O mais simples. Dr. Malcolm Sayer. Esse aqui é o nome do personagem desse livro, né? E esse aqui é o verdadeiro Dr. Malcolm, Dr. Oliver Sacks, um escritor, é um médico inglês. Neurologista e escritor, autor do livro Tempo de Despertar, que teve seu personagem, o Dr. Malcolm Sayer, interpretado por Robin Williams. Só que esse caso é real, eram pacientes dele, que ele transformava em livro. Ele tem vários, Alucinações, Tempo de Despertar. Ele morreu em 2015, recentemente ele morreu. Então, ele foi esse neurologista sensível que via no paciente uma pessoa. Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão sendo coisificadas, né? Como se fosse um papel que se amassa e joga fora. Alguma coisa que cai no chão, você não tem preguiça de pegar e pisa. Né? Então, ele foi essa personalidade gigantesca dentro da neurologia, que ajudou muita gente e tem ajudado. Então, esse livro dele, o Tempo de Despertar, virou filme, né? E eu aconselho todos a assistirem. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Essa é a lei, né? Precisamos compreender que o sentimento que buscamos está, sobretudo, no dar e não no receber. Se medirmos o amor que recebemos, nunca nos sentiremos amados, porque o ato de medir não é um ato de amar. Santo Agostinho disse: ame e faça tudo o que quiseres. E qual a medida do amor? Perguntaram para ele, e ele disse: a medida do amor é amar sem medida. Né? Então, belíssimo, isso é um sentimento por excelência. Aqui eu trouxe uma historinha que eu recebi um tempo, que eu achei fascinante, que nos ensina como colocar um fim, que todos nós devemos ser uma fonte terminal de fofoca, de maledicência, de ignorância,
né, a gente vem para nós, ali deve terminar. Fazer um terra só com o bem, a gente pode cortar o mal. Não existe guerra entre bem e entre mal, porque o bem não guerreia, não tem guerra, não tem violência, né? O bem apenas dá um tempo para que o mal aconteça quando a gente deseja, para que a gente, dentro do sofrimento que a gente arrumou para nós, a gente sinta a necessidade do bem e das reformas. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão de que Kardec fala que o mal, muitas vezes, tem que chegar a um extremo tal para que se reconheça a necessidade do bem e das reformas. Eu só não me lembro qual é a questão que está escrito isso aí, mas é frase de Kardec. Então, a gente tem que ser terminal de fofoca, terminal de maledicência, terminal de tudo. Põe um basta nisso, dá um freio, porque somente o bem é capaz de eliminar o mal, porque um não é antítese do outro, não. Apenas aonde existe o mal, o bem não pode existir. Então, não existe guerra entre bem e mal para saber qual que ocupa o espaço. Não. Tem o mal, a gente está querendo, o bem dá o tempo necessário para que aquele compreenda a necessidade do bem e da reforma. Aí ele retorna. Então, não existe essa guerra, né? Então, vamos ver essa historinha também bem interessante, ó. O amor sempre vai vencer. O homem trabalha calmamente para, mas de repente seu chefe grita com ele. O homem se sentiu péssimo, vai para casa e grita com a mulher por gastar muito. Ela se sentiu impotente. Em seguida, a mulher que estava chateada grita com seu filho que havia quebrado um prato. O garoto se sentiu estabanado. Ele chutou o seu cachorro por despeito e o machucou. Com dores, o cachorro saiu correndo e mordeu uma mulher. A mulher, ferida, se apressa a ir a um hospital e grita com o médico que estava cuidando dela. O médico ficou chateado, chega em casa, grita com a sua mãe, que ainda não havia preparado o jantar. Sua mãe não ficou chateada e nem brava. Ela se aproximou de seu filho, fez um carinho em seu rosto e disse: eu sei que você trabalhou muito hoje e que está cansado. Hoje prepararei seu prato predileto e aí arrumarei sua cama e você poderá descansar. Você se sentirá muito melhor amanhã de manhã. E sua mãe lhe deu um beijo na bochecha. O médico sentiu a raiva sair de seu coração. Foi assim que o círculo da raiva foi quebrado, com o auxílio do amor, do cuidado e do perdão. Plínio Oliveira diz em sua música: é preciso amar as pessoas como elas são. Você tem que amar as pessoas como elas são. Você tem que sonhar, mas não sonhe com a ilusão. Encara a realidade desse amor, né? O amor vale a pena. O amor faz da vida uma vida plena. Na letra da música Pais e Filhos, encontramos o verso: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Viver cada dia como se fosse o último nos faz lembrar que, no fundo, sabemos como as coisas deveriam, está faltando um M aqui, né? Como as coisas deveriam ser. Então, a gente vê que tudo, aquele estrago todo, começou lá, né, com o chefe gritando com o rapaz que estava trabalhando. Aquilo foi desencadeando uma porção de raiva e de problemas, que foi o quê? Sanado pelo amor da mãe. Ela foi o ponto terminal daquilo tudo ali.
Se ela se aborrecesse, aquilo continuaria caminhando. Porque quando a gente dá um impulso numa bolinha, não importa se está reto ou não, se você deu o impulso, ela só vai parar, ou quando ela chegar no obstáculo, se você puser o pé na frente. Então, que a gente seja, né, aquele que vai botar o pé na bolinha no mal, né? Que a gente deixe de ser aquele veículo de transporte para essas coisas. E sejamos um ponto terminal, né, de tudo que é ruim, de tudo que não presta, que não vale a pena, a gente deixa ali. Né? Faz um terra, ouve, faz um terra, bota para baixo, pronto. Faz de conta que não ouviu. Então, muita paz para todos, que a gente consiga melhorar, né, essa capacidade que a gente tem de amar, sempre lembrando que a gente ama sim, e é capaz de amar muito mais, porque o amor é um sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Muita paz para todos.